Olá, você está feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje eu estou aqui para falar sobre espiritualidade. Hoje eu estou num lugar muito lindo aqui em Fortaleza, Paracuru, dunas, água, um lugar fantástico, e eu fiz um curto vídeo, mas eu queria realmente refletir com você sobre isso, sobre as maravilhas que Deus criou e tudo que Deus fez, sabe? Não tem como a gente não contemplar a beleza e a grandeza desse mundo, as especificidades e tudo que Deus criou e não saber que existe um Deus governando sobre tudo isso. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz em Romanos 8 que a criação ela geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E quando eu lembro disso, eu só penso em uma coisa. Eu penso que a criação não diz respeito só às pessoas. A criação ela está ligada a tudo que Deus criou. Na Bíblia, em Gênesis, diz que Deus cria um jardim. E nesse jardim ele coloca o homem e ele cria os animais, as plantas e tudo que há. E quando a gente fala em criação, não diz respeito a pessoas, diz respeito a tudo que Deus criou, o cosmos. Ou seja, a terra, os luminares, as plantas, os animais, tudo que Deus criou. Então, se tudo que Deus criou, a Bíblia diz que geme com grande expectativa, a criação, quer dizer que você que é filho de Deus, você precisa se manifestar de alguma maneira. Por quê? Porque os filhos se manifestariam para que a criação estivesse atendida com aquela expectativa. É por isso que o Romanos diz, a criação ela geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos. Então, se você é filho e ainda não se manifestou, você precisa fazer isso. Eu gosto muito de uma história na Bíblia em Daniel, que diz que Daniel é jogado numa cova e a Bíblia diz que leões famintos o devorariam. Talvez você como criança já ouviu essa história ou como adulto já leu, mas o que a Bíblia quer dizer ali é que basicamente Daniel é colocado em um cenário no qual ele não sobreviveria, com animais selvagens e famintos que devorariam qualquer um. Mas quando ele entra na cova dos leões, a Bíblia diz que o rei no dia seguinte chega lá e diz, Daniel, você está por aí? E Daniel responde e diz que está lá. Olha que coisa maravilhosa, eu não sei se você já pensou nisso, mas em qualquer circunstância ou qualquer cenário, todos morreriam que seriam jogados naquele lugar. E Daniel sobrevive aos leões. Isso quer dizer que a criação de Deus, que são os animais selvagens, eles passaram a ter uma comunhão ali com Daniel, com um homem que jamais havia acontecido. Talvez jamais não, porque em Gênesis Deus cria a criação, as plantas, os animais, coloca Adão e diz, governe sobre eles. E Adão, junto com Eva ali no jardim, tinha uma comunhão entre plantas e animais. Os leões não devoravam Adão e sua esposa. Isso é o que acontece com Daniel. E a pergunta é, Diego, por que isso acontece? E sabe, eu queria hoje dizer isso para você. Quando Romanos diz que a criação geme com grande expectativa, quer dizer que ela quer olhar para imagem e semelhança do Criador, aquele que criou tudo que existe, as plantas, os animais, e ela quer ver naquilo que foi criado o próprio Criador deles. O que eu estou dizendo é que Deus precisa se manifestar através da sua vida. É o que acontece com Daniel. Daniel resplandece a glória de Deus ali. E os leões não olham para Daniel, os leões olham para a imagem e semelhança daquele que criou eles. E por isso eles não devoram Daniel, você entende isso? Olha que chave importante, que coisa fantástica. E no final das contas, Daniel sai daquele lugar e a gente entende que os animais e as pessoas podem ter comunhão, mesmo após o Éden. Por quê? Porque quando você tem uma relação com Deus tão forte que você resplandece a imagem dele, os animais olham para você e eles se submetem a você. Isso está lá na história de Noé. Por que os animais selvagens entram na arca? Você já perguntou isso? Eles veem em Noé a imagem e semelhança do Criador e eles obedecem e se submetem. É isso que acontece com a criação quando ela vê a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu dar mais uma história para você importante. Jesus está dormindo num barco e os discípulos o acordam desesperado e dizem: nós vamos morrer, Jesus, faça alguma coisa. E Jesus, naquele sono gostoso, ele acorda e diz: por que vocês estão tremendo e com medo?
E ele diz: aquieta-te, mar. O mar que estava em revolto, ele se aquieta. E o que acontece ali, gente, é uma imagem e semelhança de Deus sobre a criação sendo revelada. Jesus fala com o mar, com os ventos, e eles obedecem. Por quê? Porque eles veem em Jesus a imagem e semelhança do Criador. E é isso que eu queria que você entendesse hoje, sabe? Todo esse lugar lindo e maravilhoso aqui, ele manifesta a glória de Deus. E esse lugar lindo e maravilhoso, os animais selvagens e tudo que existe, quer ter relação com você. Porém, ele vê em você ainda uma imagem de um homem caído. E ele precisa olhar para você e ver a imagem e semelhança de Deus. É isso que eu queria que você entendesse nesse vídeo, tá bom? Eu não queria que você não contemplasse as maravilhas de Deus. Eu não queria que você não manifestasse a glória de Deus. Eu não gostaria que você vivesse uma vida no qual você aguarda com grande expectativa o dia no qual você vai estar com o Criador para sempre. E é só lá que tudo isso vai acontecer. Não! Isso pode acontecer aqui na terra, basta que você manifeste a glória de Deus com a sua imagem e semelhança. Entende? Eu quero finalizar dizendo para você que a Bíblia diz em Salmos que naquele dia a criança brincaria na toca da áspide. Naquele dia as plantas bateriam palmas. Naquele dia, eu não quero nem pensar, mas será um dia maravilhoso no qual você sim com a criação terá uma comunhão tão grande que os animais não mais vão te tomar ou te matar ou te perseguir. Pelo contrário, eles terão uma relação, porque toda a criação geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos. O final da história diz respeito ao início. Gênesis 1 e 2 diz que Deus estava com o homem tendo relação, uma relação diária de passar as tardes ali, conversar com o homem, ter comunhão. E no final, em Gênesis 21 e 22, é isso que acontece. É o homem de novo tendo relação com Deus. Gênesis 21 vai dizer que a nova Jerusalém descia do céu e eles estará com os seus homens criados. Deus estará com eles e ali ele passará todos os dias. Então é Deus tendo relação de novo com o homem e o homem tendo relação com a criação. Entende? Quando eu falo de relação aqui, eu estou dizendo em comunhão. Tudo vai convergir para Jesus e para a vida com Deus e as plantas e os animais, tudo isso. Então hoje eu queria finalizar dizendo: manifeste a glória de Deus aonde quer que você esteja, porque a criação geme com grande expectativa pela sua manifestação. Contemple as maravilhas de Deus, porque Deus criou todo esse mundo e tudo que está maravilhoso nele. Beleza? Grande abraço! Continue feliz e tamo junto.